Buenas noches. Boa noite. Muchas gracias por la invitación que me hicieron para estar con ustedes Obrigado pelo convite que fizeram para estar com vocês a través de Abilio. através do Abílio. Es un privilegio para mí estar aquí en medio de ustedes. Privilégio para mim estar aqui em meio de vocês. Siempre tengo buenas noticias de lo que está pasando en Bauru Eu sempre tenho boas notícias do que está acontecendo em Bauru y en los diferentes lugares de Brasil. e nos diferentes lugares no Brasil. Jorge, siempre estamos juntos con él y me comenta de sus viajes y de las visitas que ha hecho aquí. O Jorge está sempre comigo e ele sempre comenta sobre as suas viagens quando está aqui. Y les tenemos en alta estima E nós os temos em alta estima por todo lo que ustedes han logrado hacer en Brasil. por tudo que vocês têm conseguido fazer aqui no Brasil. Son 35, 40 años con esta visión E são 35, 40 anos com essa visão. y ustedes siguen firmes con la misma visión. E vocês continuam firmes com a mesma visão. 35, 40 años con la misma visión 35, 40 anos com a mesma visão. y no vamos a cambiar. E não vamos mudar. Amén. Amém? Y no vamos a cambiar E não vamos mudar. porque fue revelación de Dios. Porque foi revelação de Deus. No es una idea, algo que a alguien se le ocurrió. Não é uma ideia, alguma coisa que ocorreu a alguém. Fue Dios que nos sorprendió, Foi Deus que nos surpreendeu que nos visitó, e nos visitou que nos reveló, e nos revelou quiso revelar a su Hijo en nosotros e revelou seu Filho a nós y reveló todo lo que es el consejo, lo que hoy llamamos el consejo de Dios. e revelou tudo aquilo que chamamos de conselho de Deus. Y ha sido un privilegio para nosotros E tem sido um privilégio para nós que Dios nos haya visitado, que Deus nos faça visitá-los que haya traído tanta revelación a nuestras vidas. e que tem trazido tanta revelação às nossas Por vidas. eso nos sentimos muy privilegiados. Por isso nos sentimos muito privilegiados. Yo temo haberles algunos defraudado. Eu temo que alguns estejam defraudados. Ustedes, cuando le anunciaron algunos ángeles negros, esperaban otra cosa. Eu acho que alguns de vocês, quando anunciaram anjo negro, esperavam uma outra coisa. Pero soy yo. Mas sou eu. No soy ángel, Eu não sou anjo no soy negro. e não sou negro. En una ciudad me habían invitado Numa cidade que me convidaram, y nadie me conocía, ninguém me conhecia. solo el pastor que me había invitado. Só o pastor que me convidou. Y cuando llegué a esa ciudad me hospedé en la casa del pastor. E quando eu cheguei nessa cidade, eu me hospedei na casa do pastor. Y venían anunciando, hacía varias semanas de mi visita a ese lugar. E já há várias semanas que haviam anunciado a minha visita a esse lugar. Y un niño se escapó de la escuela E uma criança, um menino, escapou, fugiu da escola. y fue a la casa del pastor para ver al ángel negro. E foi à casa do pastor para ver um anjo negro. En Mateo capítulo 16, Em Mateus 16, versículo 18, versículo 18, es la conversación de Jesús con sus discípulos. é a conversa de Jesus com seus discípulos. Cuando le pregunta qué dice la gente de mí, qué dicen que yo soy. Quando ele pergunta o que as pessoas falam que eu sou, Y algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, e alguns diziam, você é João Batista ou Elias, o algunos de los profetas. ou algum dos profetas. ¿Y ustedes quiénes dicen que yo soy? E vocês, quem dizem que eu sou? Y Pedro le dijo, E Pedro lhe disse, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. Y Jesús le respondió, bienaventurado eres Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. E Jesus respondeu, bem-aventurado és Pedro, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Espírito. Mi Padre que está en los cielos. Meu Pai que está nos céus. Jesús le dijo, sobre esta roca, E ele disse, sobre esta rocha, sobre esta verdad, sobre esta verdade, sobre esto que te reveló mi Padre, sobre isso que te revelou o meu Pai, voy a edificar mi iglesia. eu vou edificar a minha igreja.
Y la pregunta que se habrán hecho muchos de los que estaban escuchando esto, E a pergunta de muitos daqueles que estavam escutando era isso: es ¿para qué la iglesia? para que é a igreja? Edificar una iglesia, Edificar uma igreja? ¿para qué? Para quê? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Qual é o propósito da igreja? ¿Para qué existe la iglesia? Para que existe a igreja? Y conforme el lema del encuentro, E conforme o tema desse encontro, comunión con Dios y los unos con los otros, comunhão com Deus e uns com os outros, quiero decirle dos razones de la iglesia. eu quero dizer duas razões para a igreja. La primera es Mateo capítulo 22, A primeira está em Mateus capítulo 22, versículo 37. versículo 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este es el primero y grande mandamiento. Este é o grande primeiro mandamento. ¿Para qué existe la iglesia? Para que existe a igreja? En primer lugar, Em primeiro lugar, para amar a Dios. para amar a Deus. Si este es el primer mandamiento, Se esse é o primeiro mandamento, la iglesia tiene que cumplir el primer a mandamiento. igreja tem que cumprir o primeiro mandamento. Como iglesia tenemos que en primer lugar amar a Dios. Como igreja temos que em primeiro lugar amar a Deus. Es la primera razón de la existencia de la iglesia. Essa é a primeira razão da existência da igreja. Amar a Dios. Amar a Deus. Amén. Amém? Para eso estamos en esta tierra. Para isso nós estamos aqui nessa terra. Para tener comunión con Él. Para ter comunhão com Para Ele. ministrarle a Él. Para ministrar-lhe. Para decirle como cantábamos recién que le amamos. Para dizer-lhe como cantávamos agora há pouco que o amamos. Que es lo más precioso que tenemos. Que Ele é o mais precioso que temos. Él es maravilloso. Ele é maravilhoso. Es grande. É grande. Es el Todopoderoso. É todo-poderoso. Es nuestro Dios. É o nosso Deus. Amén. Y a Él le vamos a amar. E a Ele devemos amar. Y a honrar. E honrar. Y bendecirle. E abençoar. La primera razón de la existencia de la iglesia es amar a Dios. Primeira razão da existência da igreja é amar a Deus. Hay que celebrar. Temos que celebrar. Hay que celebrar la presencia de Dios en medio nuestro. Temos que celebrar a presença de Deus em nosso meio. Él está con nosotros. Ele está conosco. Él se hace presente en medio de la iglesia. Ele se faz presente no meio da igreja. Él se hace presente en medio de la comunidad de los santos. Ele se faz presente em meio à comunhão dos santos. Él se hace presente en medio nuestro. Ele se faz presente no nosso Por meio. lo tanto, debemos celebrar la presencia E, del portanto, Señor. devemos celebrar a presença do Senhor. Si viene un familiar que hace mucho que no lo vemos, Se vem algum parente que faz tempo que não vemos, hacemos una fiesta. nós fazemos uma festa. Celebramos la presencia de ese familiar. Celebramos a presença desse parente. De la misma manera debemos celebrar continuamente la presencia del Señor en medio nuestro. E da mesma forma devemos celebrar continuamente a presença do Senhor em nosso meio. Salmo 34, versículo 3. Salmo 34, versículo 3. Dice: engrandeced a Jehová conmigo. Diz: engrandecei a Jeová comigo. ¿Con quién? Com quem? Conmigo. Comigo. Engrandeced a Jehová. Engrandecei a Jeová. ¿Con quién? Com quem? Conmigo. Comigo. Los dos. Nós dois. Es culto. É culto. Los dos vamos a celebrar, Os dois vamos celebrar. engrandecer Engrandecer al Señor ao Senhor. juntos. Juntos. Eso es iglesia. Isso é igreja. Eso es pueblo de Dios. Isso é o povo de Deus. Y sigue diciendo: exaltemos a una E ele continua dizendo: exaltemos a uma su nombre, o seu nome, como uno solo, como um só, siendo muchos como uno, sendo muitos, mas como um, exaltando al Señor. exaltando ao Senhor. Amén. ¿Para qué existe la iglesia? Para que existe a igreja? Para amar a Dios. Para amar a Deus, Para exaltar al Señor. para exaltar ao Para Senhor, bendecir su nombre. para bendizer o seu nome, celebrar su presencia para celebrar a en sua medio presença nuestro. no nosso meio. Aleluya.
antes que el servicio, Antes do que o culto, antes que el servicio, que el trabajo, antes que o serviço, que o trabalho, es adorar a Dios. é adorar a Deus. Está a adorar a Deus. Primero Antes que o adoramos servir, a Él. antes que o servir, o adorar. Luego servimos al Aí prójimo. depois servimos ao próximo. Pero primero adorar a Dios. Mas primeiro adorar a Deus. Año 1968 estábamos en un retiro de pastores. Em 1968 estávamos num retiro de pastores. Era el comienzo de la renovación, el comienzo del mover espiritual. No começo da renovação, do mover espiritual. Y se estaba hablando de esto, de la iglesia dando culto a Dios. Estava se falando sobre isso, a igreja dando culto a Deus. Ese era uno de los temas del retiro. Esse era um dos temas do retiro. Y cuando estábamos cantando, Quando estávamos cantando, al lado mío estaba otro pastor. do meu lado tinha outro pastor. Y él me dijo, tuve una visión. E ele me disse, eu tive uma visão. Y vi una multitud de gente muy grande. Eu vi uma multidão de gente muito grande. Y aquí a mi izquierda vi una montaña con todos escalones. E aqui à esquerda tinha uma montanha em todos os seus escalões. Y encima de la montaña un trono. Em cima da montanha um trono. Y yo sabía que tenía que ir a la multitud de gente. E eu sabia que tinha que ir até a multidão. Pero algo me decía que primero tenía que subir esa alta montaña y llegar al trono. Mas alguma coisa me dizia que primeiro eu tinha que ir até o topo da montanha, até o trono. Y después ir a la gente. E depois ir até a gente. Y yo me dije, ¿para qué subir hasta allá si tengo que ir para allá? Então eu perguntei, para que subir até lá se eu tenho que ir até lá? Y ahí terminó la visión. E acabou a visão. Y comentamos, cuando él me cuenta la visión, la comentamos. E quando ele me contou a visão, nós comentamos. Y los dos coincidíamos. Nós dois coincidíamos. Que antes que el servicio a la multitud, Que antes de ir até a multidão servir, adoremos a Dios. adoramos a Deus. Amén. Él está en primer lugar. Primer mandamiento. Amarás al Señor. Amarás al Señor, Amarás ao Senhor, tu Dios. teu Amén. Deus. En primer lugar, Em amar. primeiro lugar, amar ao Senhor. Las dos expresiones visibles de la iglesia es el todo juntos y el pequeño grupo. E a grande expressão da igreja é... desculpa, de novo. Las dos expresiones visibles de la iglesia es el todo junto y los pequeños grupos. As duas expressões da igreja são o povo todo junto e o pequeno grupo. Todos juntos Todos juntos. o en pequeños grupos. Ou em pequeno grupo. En primer lugar, Em primeiro lugar, amemos a Dios. amemos a Deus. Le honramos a Él. Nós o honramos. Estamos reunidos en la gran asamblea o en el pequeño grupo gracias a Él. Reunidos na grande assembleia ou no pequeno grupo, graças a Ele. En Hebreos dice, no dejando de reunirse como algunos tienen por costumbre. Em Hebreus diz, não deixando de congregar-nos como é costume de alguns. Esto no lo dice de los que se apartaron de la iglesia. Ele não está dizendo isso sobre alguém que se separou, saiu da igreja. Esto lo está diciendo a los miembros de la iglesia. Está dizendo aos membros da igreja. Que algunos tienen la costumbre, siendo miembros de la Que iglesia, alguns têm o costume, mesmo sendo membros da igreja, de no reunirse siempre. de não se reunir sempre. Toman la costumbre esa, Eles tomam esse costume de ir cada tanto. de ir de vez em quando. La reunión es importante. A reunião é importante. ¿Por qué? Por quê? Porque juntos, Porque juntos, con mi hermano, com meu irmão, amar a Dios. amar a Deus. Amén. Yo le estimulo a él me estimula a mí. Eu o estimulo e ele me estimula. Juntos adoramos al Juntos Señor. adoramos ao Senhor. La iglesia existe para amar a Dios. A igreja existe para amar a Deus. En Hechos capítulo 20, versículo 7, Em Atos 20, versículo 7, dice, el primer día de la semana reunidos los discípulos diz, no primeiro dia da semana, reunidos os discípulos para partir el pan, para partir o pão, Pablo les enseñaba. e Paulo os ensinava. Tres cosas dice este versículo. Três coisas diz nesse versículo. Que había reunión, Havia reunião, había partimiento del pan havia o partir do pão y enseñanza. e o ensino. Eso es una reunión. Isso é uma reunião. Hay comunión, Comunhão,
Estamos reunidos, hay comunión, Estamos reunidos à comunhão, estamos juntos, estamos juntos, hay partimiento del pan. o partir do pão. Estamos reunidos en torno al Señor. Estamos reunidos em torno ao Senhor. Él es lo principal de la reunión. Ele é o principal da reunião. Lo principal no es el mensaje, O principal não é a mensagem. lo principal no es los músicos, O principal não são os músicos. lo principal es el Señor. O principal é o Senhor. Amén. Estamos por Él Estamos por y Ele. a Él le damos toda la A gloria Ele damos toda a en glória nuestras reuniones. nas nossas reuniões. El primer día de la semana lo consagraron al Señor los cristianos. O primeiro dia da semana consagraram ao Senhor os Es día irmãos. de recordación O dia da de recordação su obra, da sua es obra memoria, em memória. es recordar todo lo que hizo a favor nuestro, Recordar tudo aquilo que Ele fez a nosso favor. es fiesta al Señor. É festa ao Senhor. Celebramos su presencia en medio nuestro. Celebramos a sua presença no nosso meio. ¿Qué celebramos? O que celebramos? Que Él está vivo. Que Ele está vivo. Amén. Todos los demás murieron y no resucitaron. Todos os outros morreram e não ressuscitaram. Cristo resucitó Cristo ressuscitou. y vive. E vive. Y vive para E siempre. vive para sempre. Entonces, celebramos Celebramos a un Dios vivo. a um Deus vivo. Estamos en torno a alguien que vive. Estamos em torno de alguém que é vivo. Celebramos entonces que Él está vivo, pero además celebramos su presencia en medio nuestro. Celebramos que Ele está vivo e celebramos também que Ele está presente no nosso meio. Amén. Celebramos que está vivo Celebramos que está vivo y celebramos que está presente. e celebramos que Ele está presente. Celebramos que está vivo Celebramos que está vivo y celebramos que está e presente. celebramos que Ele está A ver, presente. digamos todos juntos. Agora vamos todos juntos. Celebramos Celebramos que que Ele está está vivo e celebramos que Ele está presente. Celebramos que está vivo, que está presente y que está activo. Celebramos que Ele está vivo, está presente e está ativo. Amén. No es alguien presente aquí sentado. Não é alguém presente sentado ali. Él está en acción. Ele está em ação. Se mueve, Ele move-se. habla, Ele fala. le toca, Ele lhe toca. visita a uno y a Ele otro. visita um e ao outro. Él está vivo, Ele está vivo, presente, presente y activo. e ativo. Él está vivo, Está vivo, presente, presente y e activo. ativo. Él está. Amén. A ver si el que está al lado tuyo lo sabe. Ah, Pregunta, vamos ver se vocês sabem. pregúntale al que está al lado tuyo. Pergunta ao que está ao seu lado, se ele já sabe. Falar isso aí. Ele está. Oh, glória. Amén. Es fiesta. É festa. Es fiesta. É festa. Son los brasileros los São que os nos enseñan a hacer brasileiros. fiesta. Eles gostam de festa. Fiesta al Señor, Festa ao Senhor. al que está vivo, Ao que está vivo. presente, Presente y e activo. ativo. Aleluya. Glória a Deus. El pueblo reunido. O povo reunido. Dios está formando un pueblo. Deus está formando um povo. Y esta es la expresión de lo que Dios está haciendo. E esta é a expressão do que Deus está fazendo. Es gratitud espontánea. É uma atitude espontânea. Amar al Señor. Amar ao Senhor. Amén. Pero es un paso más todavía. Mas é um passo mais ainda. Es adoración. Adoração. ¿Qué es adorar? O que é adorar? Qué pregunta difícil. Que pergunta difícil. ¿Qué es adorar? O que é adorar? Algunos traducen que adorar es Alguns traduzem que adorar é besar el piso. beijar o piso. Es tocar con la frente. É tocar com a sua fronte no piso, no chão.
A veces no hay palabras en la adoración. Às vezes não há palavras para adoração. Es estar quieto, É ficar quieto, es silencio, em silêncio, es entrega. é entrega. Ya nos hemos entregado a Él, pero uno vuelve a entregarse. Já nos entregamos a eles, mas você volta a se entregar. Es volverle a decir al Señor, É voltar a dizer a Deus, acá estoy. aqui estou. La adoración no se puede enseñar. Não se pode ensinar a adoração. Es tu encuentro íntimo con Él. É o teu encontro íntimo com Ele. Amén. Pero cada uno tiene que llegar a experimentar Mas cada um tem que chegar a experimentar, que está adorando a Dios. estar adorando a Deus. Aleluya. ¿Para qué existe la iglesia? Para que existe a igreja? Para amar a Dios. Para amar a Amén. Dios. ¿Para qué existe la iglesia? Y darle culto en unidad. E dar-lhe culto, prestar-lhe culto em unidade. Mateo capítulo 22, Mateus capítulo 22, versículo 39. versículo 39. Y el segundo es semejante: O segundo semelhante a este é: amarás a tu prójimo como a ti mismo. amarás o teu próximo como a ti mesmo. ¿Para qué existe la iglesia? Para que existe a igreja? En primer lugar, Em para amar a primeiro lugar, Dios. para amar a Deus. En segundo lugar, Em segundo lugar, para amar al prójimo. para amar ao próximo. O sea, al próximo, Ou seja, ao próximo, al cercano. aquele que está perto. La iglesia es la prolongación de Cristo. A igreja é o prolongamento de Cristo. Lo que Cristo fue, Que lo que Cristo Cristo foi, hizo, que Cristo fez, se debe reproducir en la iglesia. deve ser reproduzido na igreja. La iglesia es la imagen de Cristo en la tierra. A igreja é a imagem de Cristo na terra. La imagen de Cristo no es solo individual, A imagem de Cristo não é só individual, sino es colectiva. mas é coletiva. Como pueblo, como familia de Dios, Como povo, como família de Deus, siendo imagen de Cristo, como a imagem ese- de Cristo. la iglesia es Cristo entre los hombres. A igreja é Cristo em meio aos homens. Amén. Es Cristo moviéndose otra vez. É Cristo se movendo de novo. Cristo llegó a Brasil. Cristo chegou ao Brasil. Amén. Cristo llegó a todos los confines de la tierra. Cristo chegou a todos os confins da terra. No hay lugar Não há lugar donde no esté la presencia de onde Cristo. não haja a presença de Cristo. A través de su cuerpo, Através do seu corpo, a través de su iglesia. através da sua igreja. La mano extendida del cristiano A mão estendida do cristão es la mano de Cristo. é a mão de Cristo. La boca que habla del amor de Dios A boca que fala do amor de Deus es la boca de Cristo. é a boca de Cristo. Es Cristo llegando. É Cristo pregando. Es Cristo llegando en la comunión. É Cristo chegando na comunhão. La iglesia es servir, A igreja é servir, es ayudar, é ajudar, es partir el pan con el hambriento, é partir o pão com o faminto, es estar con el enfermo y el necesitado, é estar com o enfermo e o necessitado, es hacer bien sin pedir nada a cambio. é fazer o bem sem pedir nada em troca. Amén. Es hacer bien sin pedir nada a cambio. É fazer o bem sem pedir nada em troca. ¿Por qué? Por quê? Tenemos que servir Temos que ajudar servir e ajudar a los demás. aos demais. ¿Por qué? Por que temos que servir e ajudar? ¿Por qué tenemos que amarle
Por que temos que amá-los? al otro Amar ao outro como a mí mismo. como a mim mesmo. ¿Cuál es la razón principal Qual é a para razão? poder amar al otro como a mí mismo? Qual é a razão principal de amar ao outro como a mim mesmo? Desde que nos entregamos al Señor, Desde que nos entregamos ao Senhor, dejamos de ser nuestros. deixamos de ser de nós mesmos. No nos pertenecemos. Não nos pertencemos. Cuando le dijimos al Señor, Señor, te entrego mi vida, Quando dizemos ao Senhor, Senhor, te entrego a minha vida, Él dijo, amén. Ele diz amém. Sos mío. São meus. ¿Nos damos cuenta de lo que le hemos dicho al Señor? Nós damos conta de que somos dele. Me entrego a ti, Señor. Entrego a ti, Senhor. Pasa a ser tuyo. Passo a ser teu. Y el Señor dijo, amén. E o Senhor diz amém. Vamos a probar si es cierto. Vamos ver se é mesmo. ¿De quién es tu vida? De quem é a tua vida? ¿De quién es? De quem é? ¿Y tu casa? E a tua casa? ¿Y el auto? E o seu carro? ¿El dinero? E o dinheiro? ¿El tiempo? Seu tempo? ¿Las capacidades? Suas capacidades? Cuando le dijimos, me entrego a ti, Quando dizemos, me entrego a ti, todo eso estaba. está tudo isso. El Señor tomó todo eso, O Senhor tomou tudo isso. no solo nuestros pecados. Não só os nossos pecados. Algunos solo le entregan los pecados. Alguns entregam só os pecados. Cuando peca viene el Señor, acá traigo más pecados. Quando vem pecado, ele vai, ó, Senhor, trago mais alguns pecados. Otra vez volví a pecar, acá vengo a traerte los pecados. Eu de novo pequei e trouxe mais alguns pecados. Gracias por la obra de la cruz. Graças pela obra da Que cruz. nos limpia de todo pecado. E nos Amén. limpa de todo pecado. Pero no es solo eso que hay Mas que não é entregar. só isso que tem que entregar. Él quiere tu vida. Ele quer a tua vida. Con todo lo que tienes. Com tudo que você Con tem. todo lo que eres. Com tudo que você Amén. é. Eso es reino. Isso é o reino. Eso es señorío de Cristo. Esse é o senhorio de Cristo. Amén. Algunos piensan que solo el diezmo es del Señor. Alguns pensam que só os dízimos são para o Senhor. ¿Y el resto de quién es? E o resto de quem é? Alguns pensam que só o dízimo é do Senhor. E o resto de quem é? En una oportunidad el Señor me dijo, Uma vez o Senhor me disse: dale tanto dinero a esa persona. dê tanto dinheiro a essa pessoa. Y yo me moví. Porque era mucho dinero. Era muito dinheiro. Tragué saliva, Engoli saliva. a ver si había escuchado bien al Señor. Fiquei vendo se eu tinha escutado direito. Como no respondí amén, Como não respondi amém, el Señor me volvió a hablar. o Senhor voltou a falar. Enseguida. Logo em seguida, Y me dijo, está bien, ele disse: tá bom, dale de lo mío. dá-lhe do meu. Así no se puede, Señor. Assim não dá, Senhor. Siempre me vas a ganar así, Sempre você Señor. vai ganhar. El Señor sabía que todo es de Él. Ele sabia que tudo é dele. ¿Nunca te dijo el Señor dale dinero a alguien? Nunca Deus te disse: dê um dinheiro para alguém? Si todavía no te dijo, te va a decir. Se ainda não falou, um dia vai falar. Porque es una de las cosas que siempre dice el Señor. Porque isso é uma coisa que o Senhor sempre diz. Es muy raro que no le diga a alguien, dale É muito tanto raro dinero a esa persona. ele não dizer a alguém: dá um dinheiro a essa pessoa. Solo aquel que tiene el oído muy duro no Só le dice. aquele que tem ouvido muito duro não ouve isso.
Pero si escuchas al Señor, seguro que en algún momento te Mas- habrá dicho, Mas se você ouve a Deus, em algum momento é seguro que Ele vai dizer. y quizás tú echaste fuera a Satanás. E quem sabe você vai expulsar o Satanás. ¿Por qué hay que dar? Por que tem que dar? Por 5 razones. Por 5 razões. La primera, A primeira porque el otro é necesita. porque o outro necessita. Con esa podríamos dejar las otras 4, ¿no es así? Com essa eu já podia deixar as outras 4. ¿Por qué dar? Porque el otro Por necesita. que dar? Porque o outro precisa. Yo tengo, Eu tenho, él no tiene ele não tem razón suficiente para dar. razão suficiente para dar. La segunda razón A segunda razão es para bendecir. é para abençoar. No es que el otro necesita. Não é que o outro precisa. Quiero bendecir a alguien. Eu quero abençoar alguém. Te doy esto para hacerte bien. Eu te dou isso para te fazer bem. La tercera razón, A terceira razão, para honrar. para honrar. Tú fuiste bendecido por alguien. Você foi abençoado por alguém. Alguien te hizo bien. Alguém te fez bem. Quizás fue un profesor que te hizo bien. Quem sabe foi um professor que fez bem para você. Una maestra de cuando eras niño. Uma professora de quando você era pequeno. Algún vecino, algún familiar, algún hermano. Algum vizinho, algum familiar, algum irmão. Alguien en algún momento de tu vida te hizo bien. Alguém em algum momento na tua vida te fez bem. Y tú quieres honrarle. E você quer honrá-lo. Al que honra, honra, dice la Biblia. A quem honra, honra, diz a Bíblia. Y debemos bendecir, honrar E devemos a abençoar, los que nos honrar hicieron bien. aqueles que nos en fizeram nuestra vida. bem. La cuarta razón A quarta razão es porque yo necesito. é porque eu necessito. La Biblia habla mucho de dar A Bíblia fala muito de dar para recibir. para receber. Siembra y cosecha. Semeadura e colheita. Un hermano me dijo en una oportunidad, Um irmão me disse uma vez, estábamos sentados en una reunión, estávamos sentados numa reunião, me dijo, puse todo el dinero que tenía. e ele me disse, eu pus todo o dinheiro que eu tinha. Necesito $25,000. Eu preciso de $25.000. Y le dije, Señor, voy a poner todo este dinero E eu disse, Senhor, eu vou pôr todo esse dinheiro, porque necesito $25,000. porque eu preciso de $25.000. Él no lo necesitaba para él, Ele não precisava para ele, para otra situación era para uma outra situação, que hacía falta ese dinero. que fazia falta esse dinheiro. A los pocos meses E depois de poucos meses, me llamó y me dijo, ele me chamou e disse, recibí los $25,000. recebi os $25.000. Así que se los voy a llevar a esa familia. Então eu vou levar aquela família. Tenemos que aprender que hay un principio de fe Temos que aprender que há um princípio de fé al dar, ao dar, que Dios nos va a dar. que Deus vai nos dar. ¿Y para qué nos da el Señor? E para que Deus nos dá? Para que volvamos a dar. Para que voltemos a dar. Y nos va a dar más. E vai nos dar mais. ¿Para qué nos va a dar? Para que vai mais Para dar que mais? seamos de bendición a muchas Para que personas. sejamos bênção a muitas Amém. pessoas. Y la quinta razón, E a quinta razão, para ser como Cristo. para ser como Cristo. Nuestra meta es ser a la imagen de Jesús. A nossa meta é ser a imagem de Jesus. Él siempre dio, Ele sempre deu. lo dio todo. Deu tudo. Para ser a la imagen de Él tenemos que siempre estar dando. Para ser a imagem de Jesus, nós sempre Dar temos que estar tempo. dando. Dar tempo, Dar tiempo, dar capacidades, dar capacidades, dar hospitalidad, dar hospitalidade, dar del dinero que tenemos, dar o dinheiro que temos, bendecir a otros. abençoar a outros. Pero siempre tenemos que estar dando a los demás. Sempre temos que estar dando La a vida del coisa. cristiano es un constante A dar. vida do cristão é um constante dar a outros. ¿Hay alguien con el que te cuesta tener comunión? Tem alguém que custa você ter comunhão? Hacerle un regalo. Dá-lhe um presente. Hacerle un regalo. Dê-lhe um presente. Yo le enseño a los jóvenes que cuando quieren conquistarse una chica, Eu digo aos jovens que quando eles querem conquistar uma menina, que le hagan algún regalo a la madre. que deem um presente à mãe dela.
Y la madre le va a comenzar a hablar a la hija. E a mãe vai começar a falar para a filha: ¿Te fijaste en ese joven? você já viu aquele jovem? Qué joven agradable Que que es. jovem agradável ele é. Hay un dicho que dice, hacete amigo del juez y no le des de qué quejarse. Meu Deus. Vai de novo. Há um ditado que diz: Hacete amigo del juez há 7 amigos de um juiz y no le des de qué quejarse. e não lhe dê as suas queixas. Não entendi. Que no se queje. Que não se queixe. Ah, não dê motivos para ele se Que queixar. no des motivo para ello. Ah, sim. Repete. Repete. Como que é o começo, início do ditado? Hacete amigo del juez. 7 amigos? Del juez. Ah, seja amigo do juiz. Sé amigo del juez. E não lhe dá motivo para ele se queixar de você. Ahora repítelo. Seja amigo, há um ditado que diz: seja amigo do juiz, não lhe dê motivos para queixar de você. Entonces, hazte amigo de la madre de la chica Faça-se amigo da mãe da menina y no le des motivo de e queja. não dê motivos de queixa. Hagamos amigos con las riquezas injustas. Façamos amigos com as riquezas injustas. Así dice la Biblia. Sim, a Bíblia diz. Todos los bienes de este mundo van a quedar aquí. Todos os bens deste mundo vão ficar aqui. Todo Todos va a quedar aquí. vão ficar aqui. Usemos los bienes de esta vida. Os bens dessa, Usemos los bienes de esta usemos vida os bens dessa vida para ser amigos. para fazer amigos. Amén. Amém? Un hermano tenía un vecino Um irmão tinha um vizinho que no hablaba con nadie. que não falava com ninguém. Se peleaba con todos. Brigava com todo mundo. Y este hermano quería hablarle del Señor E esse irmão queria falar do Senhor a ele. y no encontraba la forma de llegar. E não achava o jeito de chegar. Un día se enteró que le gustaban mucho los higos. Um dia ele descobriu que ele gostava muito de figos. Así que esperó que su árbol en su casa diera higos. Então ele esperou que a sua árvore na sua casa desse figos. Así que llenó un balde con higos Aí ele encheu um balde de figos y se los llevó a su vecino e levou ao seu vizinho. y ganó a su vecino. E ganhou o seu vizinho. Usemos los bienes, Usemos os bens. hagamos ofrenda, Façamos presentes. hagamos regalos, Demos presentes. bendigamos a otros Abençoemos a outros. y vamos a ganar E vamos ganhar la relación con esa persona. a relação Amén. com essa pessoa. ¿Por qué tenemos que servir a los demás, amarles y ayudarles? Es la pregunta. Por que temos que servir aos demais, amar-lhes e ajudar-lhes? Para reflejar a Cristo. Para refletir a Cristo. Como todos sabemos, la luna no tiene luz propia. Como nós sabemos, a lua não tem luz própria. La luna es opaca. A lua é opaca, escura. La luna refleja la luz del sol. Ela reflete a luz do sol. De la misma manera nosotros, Da mesma forma, nós, lo único que podemos hacer es reflejar a a Cristo. única coisa que podemos fazer é refletir a Cristo. Cuando Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, Quando ele diz, vocês são a luz do mundo, Señor, nosotros la luz del mundo, Senhor, nós, a luz do mundo, somos opacos. nós somos opacos. Somos como la luna, somos Nós somos opacos. como a lua, somos No, opacos. no brillamos por nosotros Nós mismos. não brilhamos por nós mesmos. Pero si tú reflejas tu imagen aquí, Mas se o Senhor reflete a sua imagem aqui, podemos reflejarla allí. podemos refleti-la ali. Amén. Estuve
en España un tiempo atrás Eu estive na Espanha um tempo atrás y con el pastor de la iglesia local y su esposa fuimos a visitar a una familia nueva. e com o pastor e a sua esposa nós fomos visitar uma família nova. Cuando entré en la casa de esa me quedé asombrado. E quando eu entrei na casa dela, eu fiquei assombrado. Estaba llena de cuadros. Estava cheia de quadros. Por todos lados cuadros. Por todos os lados quadros. Y me gustan los cuadros. E eu gosto de quadros. Así que me sentí muy a gusto, muy contento. E eu fiquei contente então. Y miré así los cuadros en general. E olhei assim os quadros em geral. Y todos tenían grandes y bonitos marcos. Todas tinham molduras grandes e bonitas. Todos tenían el parpastú. Tinha aquele passepartout. Y ahí estaba la pintura. E aí a pintura. Y la pintura con ese marco resaltaba muy bien. E a pintura com aquela moldura ressaltava muito. Y el primer cuadro en el que me detuve, E o primeiro quadro no qual me detive, había una puerta abierta, havia uma porta aberta, era en el campo, era num campo, y se veía el campo y el horizonte. e a gente via o campo e o horizonte. Y hacia adentro daba la sombra de la puerta, porque Y estaba entreabierta la puerta. E a porta estava entreaberta, você via a sombra da porta. Y había un zapato muy grande, E havia não é sapato aqui, zapato, uma abóbora. Desconfiei que não era sapato. Havia uma abóbora muito grande y daba sombra hacia adelante. e tinha a sombra dela ali. O sea que le daba muchísima profundidad al cuadro. E o quadro tinha uma profundidade muito grande. Y yo me dije, qué bien que manejaba esta persona la luz y sombra, E eu disse, como manejava muito bem a luz e a sombra essa pessoa. porque le daba muchísima profundidad al Porque dava cuadro. muita profundidade no quadro. Y me quedé un momento mirando ese E eu cuadro. fiquei um tempo ali olhando aquele quadro. Y luego pasé al cuadro de al lado Depois fui para o quadro ao lado. y había un cajón, E havia um caixão, pero estaba un cajón con tomates. um caixão com tomates. Y yo vi que no estaba bien la perspectiva. Eu vi que a perspectiva não estava muito boa. Me asombró. Lo miraba de un lado de otro a ver si es que había dibujado a propósito, pintado a propósito un cajón deformado. E eu fiquei olhando e pensando se ele não tinha pintado de propósito aquele caixão deformado. Pero no, Mas não. de algo que me asombró, acá estaba... De algo que eu admirei, aqui eu estava Digo, estranhando. no manejaba bien la perspectiva. Dije. Porque a pessoa não manejava bem a perspectiva. Entonces, queriendo saber si esta persona sabía pintar bien o no, Então, querendo saber se essa pessoa sabia pintar bem ou não, me fui a un cuadro donde había personas. eu vi um quadro que tinha pessoas. Así que busqué un cuadro con personas E eu procurei um quadro que tinha pessoas. y busqué las manos. E olhei as mãos. Digo, si sabe pintar, ha pintado bien las Quem manos. sabe pintar, pinta bem as mãos. Y encontré que las manos estaban tapadas. E eu vi que as mãos estavam tampadas. Pero había uno que sí estaba, los dedos. Mas havia uma que tinha lá, tinha os dedos. Y los dedos eran muy largos. E os dedos eram muito compridos. No guardaban relación con la persona. Não tinha relação com a pessoa. Entonces pregunté Então eu perguntei a la dueña de casa à dona da de casa, quién eran esos cuadros de quem que los eram había aqueles pintado. quadros? Quem havia pintado? Y dice, los pintó mi mamá que falleció hace poco. En Y ela su dice- casa quedaron muchos cuadros más, dice. E ela disse, quem pintou foi a minha mãe, que morreu há pouco, e na casa tem muitos outros quadros dela. Pero tu madre fue a aprender pintura. Mas a sua mãe foi aprender a pintar? Y me dijo, no, nunca fue a aprender Parece, pintura. nunca ela aprendeu a pintar. Y yo me dije, esta mujer tenía una gran habilidad. E eu disse, essa mulher tinha uma grande Esta habilidade. mujer tenía una gran capacidad. Ela tinha uma grande capacidade, Pero nunca se sentó a los pies de un maestro. mas nunca se sentou ao pé de um mestre. Le faltó sentarse a los pies de un maestro. Faltou a ela sentar-se aos pés de um mestre. Y entonces esos cuadros hoy valerían una fortuna. Então esses quadros valeriam uma fortuna. Tú y yo Você e eu tenemos cualidades, temos qualidades, tenemos virtudes, temos virtudes, tenemos cosas muy valiosas. temos coisas muito valiosas. Pero si no nos sentamos a los pies del maestro, Mas se não nos sentamos aos pés do mestre,
algunas cosas no van a salir bien. Algumas coisas não vão sair boas. Porque no es por nuestras virtudes que reflejamos a Cristo, Porque não é por nossas virtudes que nós refletimos a Cristo, sino por la mano del Maestro. mas pela mão do Mestre. Necesitamos sentarnos a los pies del Maestro, Precisamos nos sentar aos pés tener do una Mestre, íntima relación con Él ter uma íntima relação com y Ele con su palabra, e com Sua palavra, para que Él vaya dando los toques necesarios para que en Ele nuestra vá vida, nos dando os toques necessários y seamos formados a la imagen de e Jesús. sejamos formados à imagem de Jesus. Amén. Cuanto más estemos con el Maestro y con la palabra, Quanto mais estamos com o Mestre e com a palavra, más dejará su molde, su marca en cada una de nuestras vidas. mais Ele deixará o seu molde, a sua marca nas nossas vidas. Amén. Amém? Comunión con Él Comunhão com Ele, es intimidad con Él, é intimidade com Ele, es dejar que Él nos moldee. é deixar que Ele nos molde. Uno cuando abre las Escrituras tiene que hablar con las Escrituras, Quando você abre as Escrituras, tem que falar com as Escrituras, para que las Escrituras nos hablen a nosotros. para que as Escrituras falem a nós. Tenemos que orar mientras leemos la palabra. Temos que orar enquanto lemos a palavra. No son dos cosas separadas. No Una son- cosa es oración, otra cosa es la palabra. Não são duas coisas separadas, uma coisa é a oração, outra Tenemos coisa é a que unir palavra. la oración con la lectura de la palabra. Temos que unir a oração à leitura da palavra. Y mientras leemos, E enquanto lemos, oramos. oramos. Y oramos E oramos y leemos. e lemos. Y la imagen de Cristo se va formando en E a nosotros. imagem de Cristo vai se formando em nós. Amén. Necesitamos estar a los pies del Maestro, Necessitamos estar aos pés do Mestre, para que la marca que vamos dejando en nuestras vidas para a marca que Ele vai deixando em nossas vidas sea la marca de Cristo. seja a marca de Cristo. Aleluya. Cuando la palabra dice no os conforméis a este mundo, Quando a palavra diz não vos conformeis a este mundo, lo que quiere decir o que quer dizer? es que en nuestro diario vivir se nos van pegando cosas que son de este mundo. É que no nosso viver do dia a dia as coisas do mundo vão se pegando a nós, se grudando a Y nós. que tenemos que revisarnos continuamente. E temos que revisar-nos continuamente. La imagen de Cristo en nosotros no es una escultura, A imagem de Cristo em nós não é uma escultura, no es un cuadro, não é um quadro, no es algo estático, não é algo estático, sino que es algo que se renueva todos los días. mas é algo que se renova todos os dias. Por eso dice, no os conforméis a este mundo. Por isso diz, não vos conformeis a este mundo. Aún lo que ya se formó de Cristo, Mesmo que alguém já se Tenemos formou que de Cristo, tenemos que revisarlo continuamente. temos que nos revisar, nos analisar continuamente. En ese mismo tiempo que estuve en España, Nesse mesmo tempo em que estive na Espanha, escuché muchas veces escutei muitas vezes a varios hermanos decir, refiriéndose a alguien o a otra persona o a alguna situación, a várias pessoas dizendo, se referindo a alguma pessoa em alguma situação, qué bruto que eres, como ele é bruto. pero no seas bruto. Não seja bruto. Yo no uso esas expresiones, Eu não uso essas expressões, pero las fui escuchando muchas veces, mas eu fui escutando muitas vezes. que uno y otro decía, esa gente son unos brutos. E como um dizia e o outro dizia, esses aí são uns brutos. En Argentina también se suele usar esa expresión, E lá na Argentina também se usa essa qué expressão. bruto que eres. Que bruto que ele é. El último día que estuve ahí, No último dia que eu estava ali, prediqué en una reunión eu preguei numa reunião y me dijeron, al terminar la reunión, e ao terminar a reunião me disseram, puedes cambiar de ropa para viajar você pode trocar de roupa para viajar, y vamos a un restaurante a comer algo vamos a um restaurante comer alguma coisa, y de ahí te llevamos al aeropuerto depois te levamos ao aeroporto para que tomes el avión. para que você tome o avião. Así que me puse otro pantalón, me puse otra camisa Pus uma outra calça, uma outra camisa y fuimos al restaurante. e fomos ao restaurante. Cuando estábamos, eran varios matrimonios Eram vários casais y estaba yo también con ellos. e eu estava com eles também. Y entonces, ¿qué pedimos? ¿Qué pedimos? Y bueno, decidieron pedir todos Todos el mismo plato de entrada, Todos decidiram pedir o mesmo prato de entrada. que era tomate cortadito con cebolla y pulpo. Era tomate cortadinho com cebola e o quê? Pulpo. Polvo. Aquele bicho de várias pernas, polvo.
pulpo, con mucho aceite de oliva. com muito azeite de oliva. Así que la muchacha que servía Assim a menina que estava servindo trajo todos los platos trouxe todos os pratos, y fue repartiendo a todos. foi repartindo a todos, Se fue, trajo otra cantidad de platos foi de novo pegar os pratos y vino de mi lado. e veio do meu lado. Y cuando estaba sirviendo allí, E quando ela estava servindo ali, se le cae el aceite del plato caiu o azeite do prato encima de mi em camisa, cima da minha camisa, encima de mi pantalón, em cima da minha calça, los pulpos, o pulpo, la cebollita, as cebolas, o polvo, tudo caiu. todo encima. Me levanté rápido Me levantei rápido y casi le digo, e quase que eu disse, me llegó hasta aquí. chegou até aqui. No se lo dije, Eu não disse, pero me llegó hasta aquí. chegou até aqui. Pero si lo hubiera dicho de buena gana, Mas eu teria dito muito qué bem. bruta que Que eres. bruta que você é. Normalmente cuando pasa algo así, E quando acontece alguma coisa assim, yo suelo decir, Padre, eu digo, Pai, Señor, Senhor, aleluya, algo así. Siempre suelo decir algo de eso. sempre digo alguma coisa assim. Pero en esta oportunidad Mas nessa se me fue oportunidade, pegando foi grudando em mim, el que pegando bruto aqui. eres, que bruto Que eres, bruto você é, que você é bruto. que me quedó ahí. Que ficou ali. No pequé. Não pequei. No sé si pequé o no. Não sei se pequei ou não. Porque llegó hasta las cuerdas vocales. Porque chegou até as cordas vocais. Después trajo una espuma, me echó toda la espuma encima y luego con un cepillo sacó todo y Ela trouxe lá umas coisas, uma espuma. no sei quedó lá. nada, ni una mancha, nada. Não ficou nada, limpou tudo. Así que luego hablé con ella y E logo eu falei com ela le dije que así como había salido la mancha, e eu disse, assim como tinha saído aquela mancha, también la sangre de Cristo nos limpia las otras manchas. que o sangue de Cristo também nos limpa de outras manchas. Pero yo aprendí una gran lección ahí. E eu aprendi uma grande lição aí. Cómo se nos pegan las cosas de este mundo. Como as coisas desse mundo nos grudam em nós. Cuando dice que nos renovemos continuamente, Quando diz que nos renovemos continuamente, es porque se nos van pegando é porque isso vai grudando. las cosas de esta vida As coisas dessa vida. y necesitamos lavarnos Precisamos continuamente. nos lavar continuamente. Entraron los 12 discípulos al aposento alto, Entraram os discípulos ao aposento alto. entró Jesús, Entrou Jesus, se quitó el manto, tirou o manto, tomó una toalla y se ciñó con ella, pegou uma toalha e se cingiu com ela tomó un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. e começou a lavar os pés dos discípulos. Le lavó a Juan, Lavou a João, le lavó a Jacobo, já lavou lavó Tiago, a Andrés lavou a André y llegó a Pedro. e chegou a Pedro. Pedro no se dio vuelta para que le lavara los pies. Pedro não quis que ele lavasse. Y le dijo a Jesús, E disse a Jesus, no me lavarás los pies jamás. você não me lavará os pés jamais. Jesús estaba de rodillas, Jesus estava de joelhos, con el lebrillo y Con con la toalla. toalla. Lo miró a Pedro y le dijo, olhou a Pedro e disse, si no te lavare los pies, se eu não te lavar os pés, no tendrás parte conmigo en el reino de Dios. você não terá parte comigo no reino de Deus. Pedro se dio vuelta y dijo, no solo los pies, sino las manos y también la cabeza, Señor. Pedro se virou e disse, não só os pés, mas as mãos e a cabeça também. No, le dijo el Señor. Não, disse o Senhor. Los que están limpios Os que estão limpos no necesitan não necessitam sino solo lavarse los pies. somente lavar os pés.
Tú y yo Você e eu estamos limpios. estamos limpos. Pero lo que se nos pega de esta vida, Mas aquilo que gruda em nós dessa vida, de eso sí necesitamos lavarnos. disso sim nós precisamos nos lavar. Con el agua de la palabra Com a água da palavra y la comunión íntima con el Señor e a comunhão íntima com o Senhor. y la confesión E a confissão a Él y los unos a los otros, a Ele e uns aos outros. somos limpios. Somos limpos. La sangre de Cristo O nos limpia sangue de Cristo nos de limpa todo pecado. de todo Amén. pecado. Te bendecimos, Señor. Te Te bendizemos, damos gracias, te Señor, damos graças, Senhor, porque nos has lavado porque nos de lavaste todos nuestros pecados. todo o nosso pecado. Nos has lavado, Señor, Nos lavaste, Senhor, eternamente y para siempre. eternamente para Te sempre. pertenecemos a ti, Señor. Pertencemos a Ti, Senhor. Gracias por la obra de la cruz. Obrigado, Senhor, pela obra da cruz. Amén. Amém. Amén. Amém. Amén. Amém. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.